Olá, estamos de volta com mais um podcast do Ministério de Casais. O nosso intuito é, através da experiência de vida de casais, de famílias comuns, possa trazer crescimento, edificação e esperança para tantos outros que estão nos assistindo. Estamos recebendo hoje um casal muito querido e muito amado por nós, amigos de longas datas, com várias histórias, com várias situações que poderíamos compartilhar. Mas eu gostaria de apresentar a vocês Bruno e Paloma. Quem se apresenta? Primeiro você. Então, meu nome é Paloma, casada com o Bruno desde 2006, né? Nos casamos, inclusive, no mesmo ano, né, que vocês. Temos 4 filhos, um com 14, 11, 8 e 5 anos. Então, uma escadinha. Eu sou médica, trabalho no Hospital Oswaldo Cruz como pneumologista e trabalho aqui, né, na igreja, nos ministérios, departamento infantil, SAF, enfim. Bom, Bruno Henrique, casado com Paloma, né? Vamos fazer 18 anos. Vamos atingir a maioridade no nosso casamento. Sou engenheiro químico, né, de formação. Trabalho na indústria farmacêutica, na parte de operações. E estamos aqui para conversar e compartilhar um pouco, né, daquilo que a gente tem vivido e viveu aí nesses anos. E o interessante é a parte da experiência de vida de vocês. É um momento específico que a gente queria estar conversando, era a respeito do rompimento, né, do intervalo, né, que vocês deram da vida de vocês aqui no Brasil e foram, no caso o Bruno, estudar fora e a família toda foi junto, né? Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho a respeito desse momento, que curso você foi fazer e como se deu isso aí? A preparação, né? Como foi a preparação, quanto tempo vocês se organizaram, pesquisaram, a escolha do estado, né, que vocês foram morar. Lá em casa, o meu saudoso pai, né, disse que cada um tinha que ter uma experiência de estudo fora, né? Como a gente já estava grandinho, né, quando ele falou isso, então o que restava para a gente era realmente uma pós-graduação. Isso tu tinhas quantos anos, mais ou menos? Veja, quando eu recebi essa ordenança, direcionamento, sugestão, eu devia ter aí uns 20 anos, por aí, 18, 20 anos. Porque os 3 já tinham tido experiência fora. De intercâmbio, mas em pouco tempo, né? Isso. E aí foi o meu irmão, né? Foi primeiro, passou 2 anos, depois minha irmã, e aí chegou a nossa vez, né? Então nós fomos em 2014, né? E aí até lá a gente passou aí pelo menos 2 anos nos preparando para ir. Eu acho que até menos, assim, a gente sabia que estava na nossa vez, né, para ir, mas eu ainda fazia residência na época, né, estava no dilema estudando para fazer minha segunda residência, e a gente foi pensando, né, Bruno fazendo as provas, aplicando, enfim. E é interessante nessa questão porque nós passamos 2 anos em Chicago, né, eu acabei fazendo um mestrado em Business, né, que foram 2 anos. E por que Chicago, né? E aí eu acho que Paloma pode falar com mais propriedade nisso, né? Que a gente nunca tinha ido de Chicago. A gente já tinha ido algumas vezes, né, para os Estados Unidos, mas nunca tinha ido para Chicago. A única lembrança que eu tinha de Chicago era quando eu era criança adolescente, que eu assistia NBA daquele time, né, que tinha Chicago Bulls, que na época ganhava tudo, né? Mas assim, não tinha ideia do que era a cidade. E foi interessante que Bruno aplicou para uma universidade na Flórida, não foi? Aí teve outra que eu acho que foi no Texas. E assim, a gente já tinha, não, Flórida é legal, é perto, é mais fácil o pessoal visitar a gente, mas a gente não vai viver aquela vivência americana, porque tem muito latino, acaba tendo muito brasileiro, né? Então a gente queria uma experiência mais genuinamente americana.
E aí, num belo dia, e eu só consigo atribuir isso ao Senhor, né? Aí eu disse, por que não Chicago? Aí, Bruno, Chicago? Da onde tu tirou Chicago? Eu disse, Chicago, sei. Chicago. E aí a gente começou a pesquisar, e Bruno aplicou e passou, né? E aí, quando a gente pesou Chicago, Dallas, aí fomos Flórida, pra né? Que Chicago. na realidade eu passei na Flórida e em Chicago, né? O do Texas eu acho que eu nem cheguei a aplicar porque eu já tinha recebido o resultado das outras. E aí, então, ó, já que foi, em todo momento a gente colocou diante de Deus, né? Orou e tudo. E aí pesou também essas questões. E aí Chegou a resposta. chegou a resposta, né? Mas aí tudo no início é legal, é bonito e tal, tudinho, né? Eu era, digamos, o ator principal dessa ida, né? Todos estavam indo por causa de mim. Vocês Então, nessa época eram quantos? Éramos quatro. Tinha Lucas, acho que Lucas tinha 5 anos, 4 para 5, né? 5. Ele tinha 2 para 3. Tinha 2, é isso, Eles eram muito pequenininhos, né? Então, assim, Lê não entendeu muito o que estava acontecendo. Lucas tinha uma noção, mas também, assim, estava topando tudo. Apesar de eu, claro, saber que eu precisaria seguir meu marido, né? Que onde ele fosse, para mim não foi fácil. Por quê? Porque eu acho que quem é médico vai me entender. Você faz 6 anos, aí estudei para residência de clínica mais 2 anos, estudei para residência de pneu mais 2 anos. Então, quando a gente começou a pensar isso, eu tinha acabado de começar a residência de pneu. E aí, mais uma vez, Deus dirige tudo tão bem que na minha segunda residência eu tive Letícia. Então, como eu tirei a licença, a minha residência, que era para eu acabar, tipo, em janeiro ou fevereiro, porque era como acontecia, eu ia acabar em julho, por conta da licença. E era justamente quando a gente iria, né? Então, Deus foi maravilhoso, até no tempo. Nos detalhes. Nos detalhes. Agora, para mim, foi difícil, porque eu disse, eu acabo de acabar minha residência, já tinham surgido algumas propostas, tudo, eu super empolgada, engajada. Tu tava a 200 por hora, né? Assim, tava extremamente ocupada, porque residência é loucura, né? Tava dando conta dos meninos, do marido, então assim, eu realmente tava numa velocidade, e eu lembro que eu saí daqui, assim, chorando muito. Então, alguém de vocês falava, chorava. A gente teve a despedida, chorava. O pastor chamou na igreja, chorava. Parecia que eu estava indo, sabe, pro matadouro. Ainda que eu soubesse que ia ser uma vida legal, uma experiência massa, tudo. E é um defeito meu, eu não sou uma pessoa que me adapto facilmente. Eu tenho meu tempo. E já para Bruno, como ele disse, ele já chegou. A gente comprou móveis, foi montando, comprou carro, não sei o que, Bruno começou a aula. E os meninos também. E aí eu me encontrei lá. E agora? De repente eu saio da residência onde eu estou a 1000 por hora. E ok, entre aspas, eu vou continuar a 1000 por hora em casa. Mas para mim foi uma quebra, assim, tipo... Poxa, eu estudei tanto. 10 anos da vida, 10 né? anos. De repente, agora eu tô o quê? Eu tava lavando louça, lavando banheiro, varrendo. E aí, como a gente conversava antes, assim, Bruno chegava empolgado, falando quem ele tinha conhecido, o que é que tinha feito, não sei o quê, os meninos animados. E aí, o teu dia? Foi bom. Lavei 5 louças. Eu desci pra botar, porque a gente não tinha área de serviço, né? Então a gente descia pra lavanderia. Eu desci, botei a roupa pra lavar, voltei, passei. Isso, em alguns momentos, isso me consumiu. Os meninos iam pra escola, os dois iam pra escola, e é naquele horário, assim, tipo, que tem lá, que é das 9 às 3 da tarde, uma coisa assim, todo, né? Das 8 até as 3h30, por aí. Então eu levava, aí voltava, fazia o serviço de casa, tudo. Aí no fim, tu passava o dia sozinha em casa. Isso, entendeu? Tanto é que todo mundo chegou pra mim e disse assim, tu voltou fluente. Não, claro que eu melhorei muito o meu inglês. Mas assim, ele
voltou fluente, porque ele falava muito, né? Então tinha que apresentar trabalhos, amigos, os meninos, né? Lucas principalmente, nem se fala porque ele ainda era pequenininha. E eu melhorei, mas sabe aquela coisa assim, por quê? Porque eu não tinha muito. Não foi tão exposta, né? Assim, e não tinha como você trabalhar lá, né? Isso. Porque, enfim, tem que ter questão de licença para trabalhar como médico lá. Até para fazer uma pós ou alguma coisa na sua área também ficava complicado, né? Isso. E assim, eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar dos meninos, né? Cuidar de Bruno. Então, assim, uma coisa é eu fazer isso aqui, quando a gente já conhece todos os caminhos, quando a gente tem um certo apoio, né? Até de familiares, enfim, uma funcionária em casa. E lá a gente nunca teve. E aí aconteceu algo que piorou um pouquinho mais a situação. Que ela tinha feito um concurso antes de ir, não foi isso? Foi. E aí, quando ela estava assim, no auge da chateação, de estar mal e tal, assim, de estar questionando, aí, passasse no concurso. Passasse no concurso. Como é que tu vai fazer pra... Aí pronto, aí foi estresse. Aí foi, porque assim, aí eu botei pra chorar. E assim, eu tô falando isso porque foi um momento de aprendizado. Eu acho que talvez principalmente pra mim. Entendeu? Porque eu tive que realmente dizer assim... Teve até questionamento de, não, eu vou, passo um tempo lá pra não perder, aí depois eu tranco e tal. Não era aí passar um tempo, a gente cogitou o seguinte, eu vinha, assumia, entendeu? Depois explicava o motivo, né? Tentaria de forma legal garantir essa vaga, meio que deixando claro que eu voltaria em 2 anos. Mas aí era algo que assim, era complicadíssimo, né? Porque tinha os meninos, tinha eu e assim. Veja, tem gente que. E aí eu não entendo. Eu, particularmente, não entendo isso. Mas tem gente que fica de boa passar 3 semanas, 2 semanas, até um mês, 2 meses, longe do cônjuge. Eu acho esse negócio meio doido, sabe? É perigoso. Muito perigoso. E uma coisa é você passar, 15 dias, uma eventualidade, um trabalho, né? Outra coisa é você fazer, muitas vezes tem gente que faz disso de forma regular. Então, 1 mês com um cônjuge, 3 meses fora. A gente conhece, né? Algumas situações assim é complicado. E aí eu disse, não quero esse troço pra mim não. Vamos lá. Aí a gente foi, conversou, chorou, discutiu. E aí, né, tem todo essa calmaria aqui, não tava na hora, né? Porque já se passaram quantos anos, né? Tem a experiência, queira ou não, a gente tava num lugar novo, numa cultura nova, num momento novo. Nós tínhamos, queira ou não, a gente tinha, né, menos anos de casado, né? Então não tínhamos passado por algumas situações. E nós precisávamos muito um dos outros. Que é isso que eu falo, a gente aqui, a gente tem apoio da família, dos amigos, da igreja. Lá éramos só nós 4, né? Porque os meninos numa idade muito dependente. E aí, inclusive, normalmente a gente depende, conta com ajuda, com uma rede de apoio quando os meninos têm essa idade, né? E vocês não tinham essa rede de apoio. Aí eu lembro que nesse momento, assim, depois de uns 2, 3 meses que a gente tava lá, minha mãe foi pra passar um dia lá, né? Visitar e tal. E aí depois ela voltou e ela voltou preocupada com Paloma por essa situação, né? E aí comentou comigo e tal, tudinho. E assim, nesse momento, esse começo é quando eu digo, pra mim, eu demoro a me adapto. E também depois que eu me adapto, eu pego no tranco. Mas assim, eu tenho um delay, digamos assim, né? Mas eu hoje vejo novamente a mão de Deus me trabalhando, mostrando assim, ok, você vai ser útil, você pode ser útil na sua profissão, você pode fazer dela o seu ministério, mas a sua prioridade não é seu trabalho. E eu achava que isso para mim já era claro. Por quê? Porque desde a faculdade até por conta da igreja e por causa de Bruno, eu abri mão de algumas coisas. Então, uma monitoria, plantão durante o final de semana, algumas coisas que eu fui abrindo mão. Então, eu achava que eu estava pronta para abrir mão de qualquer coisa. Que era o padrão a ser seguido, né? Disse, não, pode me seguir. Mas esse momento foi muito foi forte, choque. né? Foi assim, foi um divisor, né? Mas depois que eu entendi isso,
assim, saiu um peso de mim. Saiu uma ingratidão de mim. Porque às vezes eu me cobrava assim, tipo, poxa, meu Deus, eu tô numa cidade maravilhosa. A nossa casa lá, o nosso apartamento, ele era pequeno, mas assim, era tudo que a gente precisava. A localização era boa, os meninos estavam bem, o Bruno estava bem. Então, assim, meu Deus, eu não posso reclamar. E ainda que eu não tivesse tudo isso, né? A gente precisa saber que a nossa identidade e gratidão é muito além disso. Mas depois que a gente resolveu, chorou, conversou, enfim, eu tirei esse peso. E aí aquela tarefa exaustiva, claro, dá trabalho, cansa, mas já não era pra mim, tipo, algo humilhante ou algo, tipo, não é pra mim, entendeu? É porque a gente vem de uma cultura feminista onde estar dentro de casa é menos Isso. do que trabalhar fora. Sim. Você tem mais dignidade quando você trabalha fora do que quando você serve a sua família, né? Sim. Então a gente foi moldado na sociedade com esse pensamento. Então é muito difícil você se ver tendo que servir a sua família só pelo serviço. E ser útil nisso, e se sentir útil, né? Porque sabe, ser útil a gente... Né? Mas assim, não sofrer com essa escolha. Isso. Eu lembro ano passado, nas palestras do Maria Não Vai com as Outras, que não sei se foi a Naná ou se foi a outra palestra que estava aí, falou, Cláudio, isso, exatamente sobre isso. Veja, Cristo serviu quando ele morreu. Sofreu todas as dores por nós. O que é lavar uma louça? Isso. Né? O que é servir as pessoas que você ama? Você cuidar das pessoas que você ama. Então a gente precisa lembrar disso. Cada vez que a gente encontrar a pia cheia de louça, a gente tem que lembrar disso, né? E que a gente serve a nossa família. E assim, nesse momento também eu vi que eu fiquei extremamente, assim, como casal, né? Como marido, feliz, né? Depois de tudo que a gente passou, né? E vi que realmente, assim, ela se doou, né? Ela, digamos, abriu mão da profissão dela por mim e pelos meninos, né? Então, isso como marido, assim, foi bastante, assim, gratificante, né? E assim, realmente a gente aprendeu muito ali, né? E aí, depois desse primeiro momento, né? Aí, o resto, aí a dificuldade que teve foi para voltar. Aí, deixa eu só uma pergunta. Tu saíste daqui, tu tinha teu recurso, tu tinha uma remuneração, foram para lá, como ficou essa questão? Eu acho que o grande ponto, Jeter, foi quando a gente casou. Então a gente casou, eu estava no meu último ano de faculdade. E então eu não ganhava nada, né? Estudante de medicina não tem estágio remunerado, pelo menos não tinha. E Bruno trabalhava. Para mim foi um choque. Eu acho que o grande choque foi esse. Porque eu fazia assim, ok, pedir dinheiro à minha mãe eu peço. Mas como é que eu vou pedir dinheiro a Bruno? Né? E foi um dilema. Porque assim, Bruno sempre foi muito organizado em finanças. Aliás, a sua família, né? Assim, eu imagino que Josimar, eu sei que Júnior você. Então era assim, você gastou, me passe as notas para alimentar a tabela. Mas não era me passe as notas porque eu vou controlar o que você está gastando. Me passe as notas para a gente organizar o nosso orçamento. Então, vamos prever o que a gente vai gastar, vamos ver o que a gente gastou. Mas, gente, isso para mim era assim, horrível. Demorou um pouquinho para pegar. Não fazia parte da sua cultura familiar. Não fazia, até porque eu fazia, não fazia parte da minha cultura familiar. E eu fazia assim, meu Deus, Bruno é que tá pagando, como se a gente não fosse um, entende? E aí Bruno dizia assim, várias vezes ele repetiu pra mim, nós somos um, quem entrar aqui é dos dois, não tem essa, você ganha, você paga, não tem isso. Então, pegou aqui, juntou, mas isso para eu processar... A gente junta o corpo, não vai juntar o bolso, né? Faz parte, né? Aí foi difícil, até a gente, até encaixar... Bruno até a gente fez algumas tentativas. Então, por exemplo, o que é que ele fazia? Como ele via que eu me sentia muito constrangida, de tipo, não, eu vou comprar uma roupa e eu vou pedir dinheiro. Aí, eu não sei se tu lembra disso, mas no começo, Bruno fazia assim, pra você não ficar chateada, eu vou te dar X. Esse X você gasta do jeito que quiser, eu não preciso saber.
Só me manda uma nota no geral, né? A nota da prestação de serviço. Pra não perder a piada. A nota avulsa. Gastos totais de Paloma, X. Isso, então ele faz assim, X é Paloma. X é diversos. E o resto a gente vai, né? Então, feira, não sei o que, não sei o que. Sendo que aí depois o negócio foi evoluindo. Eu fui me sentindo à vontade, eu fui entendendo que, de fato, o dinheiro era nosso, não era dele. E eu estava vivendo às custas de Bruno, a gente era casado, né? E aí isso mudou. E, de fato, para mim, começou a ser natural. E, claro, na hora que entrou o meu dinheiro, eu me sentia, assim, feliz. Mas não feliz porque, agora eu estou contribuindo, agora eu posso gastar. Não, mas, assim, aquela sensação de que meu salário, agora eu ajudo. Mas não mudou, entendeu? Então, quando a gente foi para Chicago, isso pra gente foi fichinha. Até porque na época que eu ganhava era dinheiro de residência, não é muita coisa. Então, já era algo, digamos, resolvido, né? Essa questão de... Mas essa questão de dinheiro, como é importante você ter a consciência, né? Casou, não é só o corpo, né? Casa, é um corpo. Junta tudo. E um bolso. Esse negócio de junta uma coisa e não junta tudo. Porque assim, como a gente conversava antes, eu conheço casais que separam as coisas. E pelo menos alguns deles deram errado por conta do dinheiro. Porque aí, principalmente se a mulher ganha mais, eu acho que o negócio desanda, porque vai dizer, não, eu não nada contra. Tem mulheres que ganham mais, tem mulheres que sabem administrar melhor o dinheiro. Mas isso precisa ser realmente conversado entre o casal. E o homem, ele vai ser sempre o cabeça, não que ele vai decidir, o dinheiro é aqui, né? Então, se a mulher tem essa habilidade, mas assim, tem que ser uma coisa conversada dos dois e não assim, eu que posso, eu que tenho, eu que mando. E dentro disso, a gente procura todo mês, antes de virar o mês, né? A gente vê o fechamento do mês, igual faz empresa. Vê lá a planilha, aí vê lá item por item, o que é que estourou, se não estourou e tal, e faz a previsão para o próximo mês. Sim. Na maioria das vezes. Aí é assim, geralmente eu boto o valor, aí quando a Paloma vai fazer o resumo, ela bota o valor mais Y. Aumenta mais um pouquinho. Mais um diversos. Não, mas aí tem vezes que vamos apertar aqui. Então, da onde a gente pode tirar? Não, esse mês está tranquilo. A gente pode, né? Claro, vai ter coisa que ele vai fazer e tipo assim, tu acha que dá? Talvez não agora, e vice-versa. Também ele chega para mim e regula. Mas assim, uma boa, para que a gente entenda que o dinheiro é da família, precisa corresponder aos anseios da família. E a gente já tem tentado colocar isso para os meninos, sabe? Porque não dá para eles terem tudo que eles querem, né? Não dá para dizer assim, eu quero isso, tome isso, eu quero isso. Não dá. Então, até a gente está passando por uma experiência com o nosso mais velho, que a gente agora vai dar uma porção, e essa porção ele vai ter que administrar. Porque se deixar, ele quer comer todo dia fora. Porque a escola agora é perto do shopping, tem essa facilidade. É um tal de mãe faz um pix pra mim. Mãe faz um pix. Final de semana então é cheio. Ó, a gente vai comer na Pizzaria Atlântica, faz um pix. É tão fácil, né? É fácil mesmo, né? A bronca é aqui, né? Não, até a Helena, um dia desses. Foi minha mãe, tava minha mãe Helena é a caçula. Ela é a mais nova, de 5 anos. Vovó, eu quero Dudu. A minha mãe disse, não tenho dinheiro. Gente, faz o Pix. Antes era o cartão de crédito, né? Antes era o cheque. Faz um cheque. É como se não valesse nada o cheque. Depois faz o cartão de crédito, agora é o Pix. Então, até nisso a gente tem tentado incutir neles, assim. Eles têm a mesada, né? Sendo que às vezes a tendência é afrouxar, mas a gente tem mostrado que não. Não, eu quero juntar para comprar isso. Tá, então junto. E você vai, né? E como eu estava colocando a experiência com o Lucas, a gente fez assim, então, você tem esse dinheiro. Esse dinheiro, se você comer na escola, vai ser mais barato. Mas se você quiser comer fora, é uma escolha sua. Então, se sobrar, você pode conseguir sair mais com seus amigos da igreja. Se não sobrar, e aí a gente também tentando ensinar eles não só a questão de educação financeira, mas de que não dá para ter tudo. Não é porque a gente vive confortavelmente que vai se ter tudo, se gastar de qualquer forma,
né? Porque a gente tem hoje, não tem amanhã. E precisamos ser bons mordomos, né? E para eles terem noção do dinheiro, né? Porque é fácil, eles perdem a noção. Eles não têm consciência do que é caro, o que é barato. Que famílias vivem com um salário mínimo muitas vezes. E com esse um salário mínimo, você, né? Às vezes é um dinheiro que pra gente vai muito rápido. Isso. Mas pessoas pagam aluguel, fazem feira, sustentam todos os membros da família com esse um salário. Então a gente não pode deixar que eles percam isso de vista, o quanto vale o dinheiro, né? E aí a gente pede muita sabedoria a Deus, e muitas vezes a gente discorda, e várias vezes a gente concorda, e dizer assim, ok, a gente tem, Deus tem nos dado, então a gente pode proporcionar um pouco mais, mas tem hora que a gente, sabe, epa, desce os pezinhos no chão, né? Porque senão... É precioso. E aí vocês passaram, voltando lá para Chicago, vocês passaram 1 ano e meio. 2 anos. 2 anos. E como é que foi a... E a igreja, né? Sim, a igreja. A igreja. A igreja é um capítulo interessante. Eu soube que teve um encontro ilusitado lá também. Isso. JP, né? Enquanto crentes, assim, quando a gente pensa em se mudar, a gente morar na cidade, a segunda coisa que a gente pensa é uma igreja, né? Sim. Na realidade, devia ser a primeira, né? A gente já até conversou, enfim, foi em questão de estudar fora. E um pastor daqui falou que até para a gente escolher uma universidade seria interessante você antes ver se nessa redondeza tinha uma igreja boa, genuinamente né, cristã e tal, porque de repente você vai para um lugar porque tem a universidade maravilhosa e tal, chega lá e não tem ou só tem igreja malucona, aí complica, né? Porque você vai passar vários anos lá, 2, 4, sei lá quantos anos no lugar sem ter sem se congregar no local que edifica, né? A gente, infelizmente, a gente não teve esse conselho antes, né? Mas a gente também entendeu o agir de Deus na nossa vida guiando. Então, quando a gente chegou lá, na realidade, a gente foi alguns meses antes para sondar moradia, escola, né? A gente colocou os meninos numa escola cristã, né, que era a nossa prioridade, e ficamos de olho em algumas igrejas. Quando a gente chegou, a gente saiu peregrinando. Então, porque lá tem uma linha, né, que não é... A igreja presbiteriana lá, a CPCA, enfim, é dividida, né? Mas, assim, é difícil você achar uma igreja presbiteriana boa, reformada, feito tem aqui no Brasil. E pelo menos lá em Chicago, né? A gente não achou. Isso. Então a gente achou uma interdenominacional. Na realidade tinha uma igreja, eu vou falar isso, tinha uma igreja presbiteriana na esquina de onde a gente morava, praticamente na esquina. Uma igreja presbiteriana do século XIX, histórica, linda, mas... bem distante do evangelho. Distante, assim, total. Tinha bispa, trans, batizava pet, era desse jeito. Caramba. Então, assim, a gente passava pela porta, assim, correndo, né? E também a gente tinha perto de casa uma igreja também tradicional, que era a Moody. Essa, assim, essa Moody era reformada, muito boa, mas, assim, era uma igreja muito grande. Então, a gente não conseguiu se encaixar nos moldes que a gente tinha aqui, de acolhimento. Tinha um departamento infantil maravilhoso, eu lembro que Lucas gostava muito, mas a gente não se encaixou. Por isso, por ser muito grande, a maioria tinha muita gente velhinha, né? Assim, não nada contra os idosos. O perfil, né? Mas era da família de vocês era diferente. A gente queria alguém para se relacionar. Então a gente acabou ficando A gente peregrinou por umas 4 ou 5 igrejas, né? Até a gente fincar nas duas, né? Que a gente ficou. Aí ficamos numa americana, que era interdenominacional, que a gente se encaixou, tinha um departamento infantil, enfim, tinham até grupos. A gente aqui não conseguiu... Tu chegou aí, não foi? Eu acho. Eu fui na de mulheres, Isso. mas nos pequenos grupos eu não consegui, porque lá era tipo assim, era por ano, diferente dos nossos moldes. Então você tinha que se inscrever, era por temporada, aliás. E ficamos em uma igreja
mais afastada de Chicago, 1 hora, que era batista. Brasileira. E aí foi maravilhoso, porque a gente teve encontro, desenvolveu amizades, e acabou o pastor presbiteriano indo para lá. Então, foi muito bom para a gente e para a igreja, sabe? A igreja cresceu Papai do céu muito. movendo Tudo. as coisas. Isso. E aí foi lá que a gente conheceu o pastor João Paulo, né? Tomás de Aquino, que através dele a gente começou a pensar em relação à adoção. E aí acabou que é tema de outro. Já teve, Já né? teve. E aí Mas pode pincelar. nós tivemos, né, a adoção, e o próprio batizou Helena aqui. Foi emocionante. Foi 2 anos atrás, eu acho. 2 anos atrás. E ainda trouxemos o nosso souvenir que a gente vivo. Davi, né? E foi uma outra... que Davi nasceu lá. Isso, foi uma outra experiência, assim, eu não planejava. E como foi estar grávida lá? Assim, a gente... Foi massa. Porque tem gente que vai com foco. Eu quero ter um bebê americano, eu quero... A gente não teve isso, a gente foi muito na direção realmente de Deus. Até que chegou um momento que eu acho que a gente vai encarar. Tu pensou na volta e tal, né? E disse, esse é o momento ideal para ter filho. Até porque a gente começa, libera, a gente pode ser que demore a engravidar e de repente eu chego lá grávida, enfim. Mas nasceu, foi ótimo. O medo que tinha, né, de um parto lá, foi tudo o mais tranquilo de todos. Foi o mais tranquilo. Eu não precisei de acompanhamento para amamentar, de mamar. Foi ótimo. E os meninos nem se fala, a experiência deles. Lucas brinca que nasceu lá foi Davi, mas ele é americano de coração. Inclusive, se Deus quiser, ele vai esse ano fazer um intercâmbio lá de 15 dias, na realidade. Né, um summer camp, mas na universidade cristã. A gente já começa a pensar lá e a gente queria uma opção cristã também. E como é que foi a questão do retorno? O retorno foi, mais uma vez, o meu delay, né? Que aí agora eu queria ficar lá. Já tinha esquecido dos brasileiros, dos amigos, da família. Me acostumei com a vida americana, com as facilidades. Eu já tinha... Com frio, né? A gente, né, é interessante a gente falar, né, que a gente recebeu, nesse tempo que estava lá, algumas famílias e tal, das quais uma delas, depois que foi lá, viu a experiência e tal, tudinho, também foi morar fora, né, e ficou. Samuel Claudinho, né? E aí, realmente, a volta foi assim, a gente estava lá no ambiente, já estava acostumado com tudo, né, com tudo que tem de bom de lá, né? Adaptado Isso. demais, os meninos totalmente adaptados. E, enfim, e aí a gente... Eita, tá na hora de voltar. E aí foi eu lembro que a gente chorou, a gente, assim, foi, precisou transportar a parte de imóveis e tal, tudinho de lá para cá, né, veio de navio, de container. E aí a gente ficou alguns dias sem nada dentro da casa, né? Tanto é que a gente comia no chão, com o pratinho e tal, de plástico, comendo e chorando, né? Assim, aí tem a última foto da gente lá se despedindo e tal. E mais uma vez aquele medo, e agora? Como é que vai ser essa volta? E outra vez, Bruno tinha o emprego dele garantido. Como é que ia ser pra mim? Pra tu foi bem mais difícil porque tu não tava em canto 2 anos parada. Veja, eu já não tinha mais nada. Tu não tinha consultório, não tinha concurso, não tinha nada. E aí voltou, né? E assim, 2 anos parada, minha gente. 2 anos parada na medicina é muita coisa, né? E aí foi outro dilema pra mim. Mas, mais uma vez, assim, Senhor, tô aqui, me ajuda. Tu me levou, me trouxe de volta, agora me ajuda, né? E eu demorei a pegar no tranco, até porque agora eu já não queria mais sair de casa, assim, no sentido de ficar com os meninos, né, da nossa rotina, mas também queria voltar a trabalhar. E aí Deus surpreende mais uma vez, porque
A gente voltou em 2016, na metade de 2016. Até o final, Davi era muito pequeno. Davi chegou com 6 meses. Então, era o tempo que eu, né? Eu disse, não, os outros eu só tive 6 meses de licença. Isso eu vou me dar o direito de ter, né? Mas quando chegou 2017, e agora? E aí começa a pressão, né? Até do ambiente de trabalho. Ele não vai voltar, não sei o quê, lá. E primeiro eu acabei pegando um horário, né? Josimar, na época, me chamou para ir para Hebron. E comecei lá, mas também era tudo muito novo para mim, porque eu não era da Hebron antes. E aí, um concurso que eu tinha feito antes de viajar, agora já era outro, estava expirando o prazo de chamar, e aí fui chamada. E aí foi, assim... Uns 48 do segundo tempo. 48 do segundo tempo, e eu fui chamada para o hospital, que tinha sido a minha casa, né? Oswaldo Cruz, para ser da minha área de pneumologia. Então, assim, a gente não acreditou. Rapaz, você conduzindo perfeitamente. Deixou lá guardadinho para você quando voltasse. Aí eu cheguei, foi o time perfeito, foi impressionante. Foi. Nem eu acreditava que ia dar tempo. Mas deu, eu entrei e, assim, sou muito feliz lá e realizada. Consigo, lá o meu tempo é meio turno, né? E consigo fazer o que eu gosto, me sinto no meu ministério lá, né, como crente. É lá que você se realiza como profissional. É lá que eu me realizo. E ainda sobra tempo, né, para eu estar um pouco na Hebron, mas principalmente em casa. É fácil? Não, continua sendo difícil, né? Continua sendo faltando tempo de vez em quando. De vez em quando sempre. Mas, assim, acho que a vida da gente é isso, né? Enquanto a gente tá nesse mundo quebrado, a gente tá com os pés aqui, mas olhando lá na frente. Isso. Entendendo que muita coisa que é passageira, e a gente precisa entender que é passageiro, né? Pra gente não ficar com os olhos aqui. E entender que o nosso alvo é lá na frente, né? A gente não pode, a gente tem que tirar os olhos um pouquinho do agora e colocar na eternidade, senão não tem sentido. Né? Todo o nosso esforço, e aí a gente vai correr atrás do vento, né? Correr atrás do vento. Né? E você conseguir equilibrar isso, né? Os filhos, o trabalho, né? Você conseguir ser produtiva e entender que o teu trabalho é uma missão que Deus te dá, cuidar de pessoas, né? E não negligenciar a sua família, porque eu acho que o mais difícil no mundo hoje é você conseguir achar esse equilíbrio. É você conseguir poder fazer escolhas aonde você não negligencie os filhos, porque isso acontece muito, né? Sim. E assim, eu tô longe de ser perfeita. A minha família sabe muito bem. Ela é igual aquele, é mais que perfeita. Não, meu marido e meus filhos sabem muito bem as minhas imperfeições. Mas, assim, aí, tipo, tem épocas que a gente tá dando conta da maternidade e não dá conta de mais nada. Tem época que a gente dá conta, né? Mas, assim, é pedindo faz parte da luta da gente, da família. Né? E é isso, Bi. Lá no hospital eu vejo isso, sabe? Então, assim, tem muita gente da igreja que, de repente, não tem um plano e que eu consigo, de alguma forma, ajudar lá. Tem gente que não é da igreja, mas é uma oportunidade de um testemunho. E, assim, essa questão de médico e tal, da medicina e do fato de você ter priorizado obviamente a Deus, né? E a sua família, depois a profissão. Porque a gente conhece casos de colegas, né, da medicina e de outras profissões que priorizam a profissão e aí esculhamba o resto. Esculhamba, assim, geral. E né? quando vão se dar conta, é tarde demais. É o que eu sempre procuro conversar com os meus molecados. Quando a gente fala assim, eu vou fazer o quê? Né? Agora, né, que eles estão da mesma idade de Lucas, né, estão no primeiro ano, as meninas começam a pensar na profissão. Eu sempre digo para elas assim, olha, vocês precisam pensar numa profissão que pode te dar uma flexibilidade de horário. Porque você é mulher, você vai ser mãe, você vai ser esposa. Então, o trabalho não pode te sugar ao ponto de você se sentir frustrada porque você não consegue ser mãe. Você não consegue ser esposa, você não consegue dar conta disso, né? E também que você possa ter um trabalho. Porque eu acho que, principalmente no contexto que a gente vive hoje no nosso país, poder ficar exclusivamente em casa é um
privilégio, não é todo mundo que pode, né? As grande maioria das famílias não podem. E a gente tem que pensar também que pode vir a acontecer da gente ficar viúva, né, do marido falecer, e você vai ter que suprir a necessidade da família financeiramente. Então, é bom que a gente tenha uma profissão, né? Mas que aí eu dou sempre essa orientação para que elas possam achar esse equilíbrio, né? Vão achar 100% ser perfeitos? Claro que não, ninguém vai, né? Mas conseguir não carregar esse peso dessa culpa nem de um lado nem do outro. Principalmente a mulher, né? Porque eu acho que a mulher, ela precisa ter esse tempo vago, que nunca é vago, né? Que eu acho que até dormindo a gente tá, né? Às vezes acorda de madrugada para resolver os problemas. Mas ter essa flexibilidade, como você colocou, né? E assim, você falou na questão financeira, gente, eu já fui muito questionada assim, vocês têm condições, então por que você trabalha? E eu confesso que eu já me questionei também, sabe? Mas assim, eu vejo muito... Hoje eu tô muito mais tranquila com relação a isso, que antes eu me culpava. Não, se eu tenho condições financeiras, é melhor que eu fique mais em casa, enfim. Então eu consegui fazer de um jeito que eu consiga os dois, porque eu creio firmemente que eu posso ser útil na minha profissão. Uma mulher assim, de né? provérbios, né? Entendeu? Então, assim, é como você disse, a mulher quer ficar em casa, ela pode ficar em casa, ela vai ser útil em casa, perfeito. Isso não é regra, né? Não é ponto de salvação, então, assim, não, é ótimo. É claro que na hora que a mulher, ou até o homem também, priorizar totalmente a sua profissão em detrimento da família, ele vai estar errando, né? Tanto o homem Deus, como a mulher. família, Mas o equilíbrio trabalho. não é ponto de você estar errado ou não. Né? Eu acho que dá. E assim, até a própria Claudinha, né? Cláudia Lotti, eu conversei com ela rapidamente porque ela é neurologista. E eu disse, Claudinha, e aí, como é, né? Pra ver se batia. E ela ainda é palestrante, escreveu um livro agora. E até assim, porque às vezes eu converso com alguém que não é médico, aí não entende. Aí eu disse, não, agora eu quero conversar com você. Tem que ser com médico crente. Né? E aí a gente partilhou das mesmas coisas. Ela também, ela tenta ter um torno, né, com as crianças. E, enfim, ela disse, Paloma, a mesma coisa, eu me sinto muito útil. Onde eu estou, no meu trabalho também, ao Senhor. Existe, assim, às vezes ainda existe esse questionamento, esse dilema, né? Principalmente em relação a, poxa, eu como profissional poderia estar produzindo mais, estudando mais, sendo uma profissional melhor na minha área. Me destacar, né? Destacar, não por vaidade e tal, mas assim, por ser uma coisa que goste, né, e tudo. Mas aí você vê alguns exemplos também de pessoas que optaram por isso. Não vou me dedicar totalmente à profissão, tal. São pessoas que você vê já chegou numa certa idade e qual o legado que deixou. Não tem uma herança que eu falo, os filhos. Né? Os filhos. Não tem uma família, como a gente chama, né? Uma família ajustada, alguém para... Não tem. Então, assim, será que vale a pena, né? Então, é essa busca desse equilíbrio, né? Que é a grande dificuldade, né? De você nem desleixar profissionalmente, mas também de não ir tanto na questão profissional em detrimento do bem-estar da família. Eu me pego pensando muito nisso, assim, né? Porque nós somos profissionais liberais, né? Eu tenho um salão, né? E eu trabalho no horário que os meninos estão na escola. Os meninos que estão em casa, eu tô com eles. Muitas vezes eu me cobro nesse sentido. Poxa, se eu estivesse mais tempo presente no trabalho, fluiria melhor, o pessoal trabalharia melhor. Aquela questão, né? De o olho do dono que engorda o gado. Mas por outro lado, eu olho e penso assim, veja, eles precisam mais de mim hoje. Então, se eu precisar sacrificar alguma coisa, não é eles que eu quero sacrificar, porque o período que eu vou estar com eles é pequeno. Daqui a pouco eles vão. E assim, Deus e eu vou poder correr atrás disso depois. Deus colocou eles nas nossas mãos. Então, eu tenho muito medo de, no futuro, dizer assim, te dei 4 filhos. E aí, o que é que você fez, né? Então, a gente conversa muito... E eles sabem, e eles veem meus dilemas, né? Então, muitas vezes eu digo,
mamãe tá assim, mamãe não tá dando conta, tem vezes à noite que tem aula, e ó, eu preciso estudar, mas muitas vezes é uma cena comum lá, tipo, eu tô na cama assistindo aula, e tô aqui com a Helena botando pra dormir, com o Dá, né, enfim. Mãe é multiuso. E assim, é sempre pedir sabedoria ao Senhor, é sempre revisar, então de vez em quando a gente senta, né, vamos lá, o que é que a gente precisa ajustar? O que é que tá errado aqui, né? Vamos ver. Isso a gente faz muito, procura rever para ver se tem onde é que pode melhorar, né? Às vezes até o serviço na igreja foi uma coisa que a gente tem conversado, né? Que às vezes o que a gente acha, não, eu tô servindo na igreja, então tá na categoria de minha vida com Deus. Sim. Mas não é. Não. Né? É um trabalho, tá me tirando da minha família, que é o meu foco principal. Então eu preciso colocar... Até o serviço na igreja tem que ser... Às vezes abrir mão de algumas coisas, né? Principalmente a gente que vive em igreja, a gente, né, tem prazer em servir. Então a gente acaba que se envolve em mais coisas do que deveria por esse prazer em servir. Mas às vezes a gente precisa dizer não, né? E é muito importante tocar nisso. Uma coisa é a intimidade com Deus, é a sua, né, oração diária, a sua devocional. E outra coisa é trabalhar na igreja. É bom, é ótimo. Ver meus filhos engajados é muita alegria, né, amor? Assim, a gente fica feliz. E a gente coloca para eles, não é trabalhar na igreja que vai... Isso deve ser uma consequência de uma vida, né? Devocional. Mas isso também tem limite, né? Então, não dá também para dizer assim, não, eu vou para a igreja hoje, fazer não sei o que, amanhã não sei o que. E os filhos que ficaram lá, que estão sentindo falta, né? Então... Esse é o grande desafio, a gente encontrar o equilíbrio em todas as coisas, né? Em todas as áreas da vida. A gente vai lutando até o dia que ele me chamar, né? E a gente vai gozar perfeitamente. Isso, e aí não vai ter mais choro, não vai ter mais administração de tempo. Não ficaremos mais frustrados, porque não estamos dando conta de tudo. Isso. Mas é isso. Queria agradecer a Bruno, a Paloma. Muito obrigado por terem vindo compartilhar um pouco da experiência de vocês, da vida. Para a gente é um privilégio, foi enriquecedor, né? Que Deus possa continuar abençoando vocês enquanto casal, enquanto família, os ministérios, né, que vocês têm se dedicado. Que Deus os abençoe ricamente. Vamos fazer uma oração? Eu agradeço. Foi um prazer. O convite, né? E assim, tem jeito, eu tive jeito, então tem jeito. Outros têm jeito, né? Basta reconhecer e mudar de atitude. Vamos orar? Pai amado, graças te damos, Senhor, porque tu tens sido um Deus bom, um Deus gracioso. Ó Deus, tu tem derramado graça sobre as nossas vidas, sobre a vida de Bruno, Paloma, dos seus filhos. Te pedimos, ó Pai, que tu sejas com eles, né? Pondo a tua boa mão, conduzindo suas vidas, que eles continuem, ó Pai, te servindo, te buscando com amor, com alegria, com dedicação, e que a vida deles, ó Pai, possa trazer louvor, honra e glória ao nome do Senhor. É isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.